Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Escola Superior de Redes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre blockchain, conceitos e aplicações. Inicialmente gostaria de agradecer à Escola Superior de Redes pelo convite para falar um pouco sobre essa tecnologia e informar também que ao final da apresentação nós abriremos para pergunta aí através do chat, vocês vão poder enviar as perguntas de vocês, tirar as dúvidas de vocês, certo? A apresentação vai ter mais ou menos 1 hora. A ideia desse webinar é falar um pouco sobre as questões introdutórias, bases relacionadas à blockchain, o conceito, um pouco do histórico, como a tecnologia funciona. Então, a ideia é que seja um webinar mais técnico. Se vocês olharem nos históricos de webinars da Escola Superior, vocês vão poder encontrar outro webinar sobre blockchain com foco mais no mercado, discussões mais relacionadas ao mercado da aplicação, da tecnologia. Então, vamos iniciar aqui. Antes de entrarmos em blockchain propriamente dito, cabe falarmos sobre alguns conceitos que estão relacionados, que estão associados a essa tecnologia. O primeiro conceito que nós temos é o conceito de timestamp digital, que seria um carimbo digital em uma informação digital, qualquer conjunto de dados. Esse timestamp, ele nos dá, de uma certa forma, a tempestividade, certo? Nós associamos a uma informação temporal, certo? Esse conceito de timestamp digital, ele não é um conceito novo, ele foi proposto em 1991 como uma forma justamente de carimbar documentos digitais e evitar falsificações, certo? Mais ou menos fazendo analogia com o que acontece com cartórios. Além disso, nós temos também outro conceito que está bem associado a blockchains também, que é o conceito de livro-razão distribuído, certo? O que seria um livro-razão? Seria, fazendo analogia, aqueles livros, por exemplo, que nós encontramos em cartórios ou em escritórios de contabilidade, onde a cada linha são feitos lançamentos notoriais relacionados a alguma informação, geralmente entrada e saída de dinheiro, por exemplo, uma lista de frequência, uma ata ou registros quaisquer que são organizados dentro de um livro, certo? Então, levando para o mundo digital, esse livro ele é um livro digital e um livro-razão distribuído seria justamente esse livro estando espalhado em várias cópias em uma rede, certo? Então, esse livro-razão ele permite o registro organizado das informações. Esse livro-razão distribuído digital ele também incorpora o conceito de timestamp digital para carimbar temporalmente aquele registro, e ele tem uma propriedade importante, um requisito importante, é que ele deve ser imutável, certo? Então, associando esse conceito de timestamp digital com o conceito de imutabilidade, nós chegamos a um conceito mais genérico que nós chamamos de prova de existência, que é, dado que eu construí uma informação, um registro, dado que eu carimbei temporalmente ela, e que eu garanto que ela é imutável, eu tenho um conceito, tenho como provar a existência dessa informação. A partir de que momento ela passou a existir e que também ela não houve modificações depois que ela passou a existir, certo? Então, são esses conceitos que cerqueiam o conceito de livro-razão distribuído, tá? E livros-razão distribuídos, eles podem ser implementados através de várias tecnologias. Muitas vezes nós associamos DLTs, que são esses livros, geralmente a tecnologia de blockchain, mas na verdade existem várias tecnologias que podem incorporar, que podem viabilizar a implantação do conceito de livro-razão distribuído. Então nós temos, por exemplo, o blockchain, que é uma das mais conhecidas, mas também nós temos outras tecnologias, como por exemplo o Tangle, que é implementado através de estrutura de dados de um gráfico acíclico direcionado, e também o Hashgraph, certo? Que é outra tecnologia que também pode ser utilizada para implantar esse conceito de livre-razão distribuído, tá? Hoje aqui nós vamos focar justamente na tecnologia blockchain, que é uma das mais populares, que está em alta ultimamente. Então, falando especificamente de blockchain, o que seria a blockchain de fato? Então, ela é basicamente uma cadeia de blocos que contém informações e que são organizadas, e em que esses blocos são organizados
de tal forma a estarem encadeados, onde a informação do bloco seguinte contém uma referência para a informação do bloco anterior, certo? Essa discussão sobre blockchain também, a teoria relacionada ao blockchain, ela não é tão nova, mas ela ressurgiu notoriamente no contexto da crise mundial de 2008, quando houve o colapso do banco Lehman Brothers e o ápice da crise financeira internacional, em que foi discutido muito a questão do ponto único de falha. Coincidentemente, ao final desse mesmo ano, uma entidade que nós não conhecemos, chamado Satoshi Nakamoto, ele publica um white paper sobre uma moeda digital descentralizada, a qual ele justamente batiza de Bitcoin. Então, em 2009, o Bitcoin ele é lançado oficialmente e nós temos o primeiro caso amplamente utilizado do conceito de blockchain, certo? Estamos dando uma olhadinha como é que uma blockchain funciona, certo? Então, quando nós utilizamos blockchain no contexto de livros-razão distribuídos, uma blockchain nada mais é do que um registro de transações públicas, confiáveis e compartilhadas, de tal forma que qualquer pessoa pode inspecionar e ela não é controlada por ninguém em particular, já que o livro-razão ele é distribuído, certo? Uma propriedade interessante da blockchain é que, uma vez inserida uma informação nela, é praticamente impossível modificá-la, de tal forma que ela abraça os requisitos que nós queríamos para livros-razão distribuídos, de ter um carimbo de tempo e de ter informações imutáveis. Mas como é que essa imutabilidade se dá? É a grande questão, certo? Então, como a blockchain ela é formada por uma sequência de blocos, vamos dar uma olhada na estrutura básica de cada bloco da cadeia. Basicamente, um bloco ele é composto por dados, esses dados podem ser de qualquer natureza. Uma das aplicações mais comuns é que esse dado seja um livro-razão, certo? Um bloco também possui um hash e possui o hash do bloco anterior, que seria justamente uma referência ao bloco anterior, que nos dá o conceito de cadeia, certo? Então, os dados armazenados, como eu já falei anteriormente, podem ser qualquer tipo de dados, independem da blockchain, da aplicação da blockchain. No caso especificamente da blockchain mais conhecida, a do Bitcoin, esse bloco ele armazena dados de transações que possuem informações de emissor, receptor e quantidade de moeda que é transferida de um emissor para um receptor. Então, no caso da blockchain, os dados que são armazenados em cada bloco são transações, tá? Outra informação que nós temos no bloco é o hash daquele bloco, certo? Sendo uma explicação bem básica, um hash seria um resumo criptográfico da informação que tem aquele bloco. Nós podemos fazer uma analogia com uma impressão digital do bloco. Então, dadas as informações que tem naquele bloco, o hash representa unicamente aquela informação, certo? Daí nós dizemos que ele é a impressão digital, a identificação única daquele bloco. Por fim, um bloco também possui o hash do bloco anterior, ou seja, a impressão digital, a identificação única do bloco anterior. De tal forma que, à medida que nós adicionamos blocos à nossa estrutura de dados, nós criamos uma corrente, nós criamos uma cadeia de blocos, onde um possui a referência do anterior. Certo? Então, essa imagem aqui, ela representa bem como funciona essa questão do encadeamento de blocos. Nós temos 3 blocos aqui. Cada bloco possui o seu hash e a informação do hash anterior, ou seja, virtualmente ele aponta para o bloco anterior e por aí em diante, certo? Vale salientar que no caso do bloco Gênesis, que seria o primeiro bloco que surge dentro de uma estrutura de blockchain, nós não possuímos referência para o bloco anterior, e daí, no caso do Bitcoin, por exemplo, esse bloco de Gênesis, a informação sobre o hash anterior é preenchida com zeros, de tal forma que assim nós podemos identificar qual é o bloco Gênesis, certo? Como é que se dá a imutabilidade, certo? Então, se o conteúdo de um bloco, por exemplo, aqui esse bloco 2, um indivíduo mal intencionado, ele tenta alterar essa informação, o hash desse bloco ele é alterado também, de tal forma que você
perde a referência de encadeamento a partir dos blocos posteriores. Dessa forma, para que fosse possível que um indivíduo alterasse ou inserisse de forma não autorizada um bloco diferente dentro da cadeia, ele teria que recalcular o resto desse bloco e, de forma encadeada, sair recalculando com as novas informações os restos de todos os blocos que estão à frente desse bloco. Ele teria que fazer isso numa velocidade tal que ele conseguisse atualizar esses blocos mais rápido do que a própria rede consegue criar novos blocos e criar novos segmentos dessa cadeia, certo? De tal forma que isso exige um grande poder computacional e, dependendo do tamanho da rede que nós temos rodando essa blockchain, compartilhando essa blockchain, ele fica computacionalmente inviável e, do ponto de vista também financeiro, ele fica inviável, uma vez que ele teria que ter mais de 50% do poder de processamento da rede para poder fazer essa alteração. Daí, nós inferimos que, dado uma rede muito grande, com vários colaboradores, seja praticamente impossível alterar esse bloco, sem que você tenha 51% do controle dessa rede, e, para tanto, você precisa fazer um investimento tal que a informação que você vai, o tanto de informação, o valor que você vai ganhar, ele talvez seja bem menor do que a quantidade de energia que você vai ter que gastar para alterar esses blocos. Uma coisa também que vale salientar é a composição desses blocos totais, certo? Então, cada bloco, no caso da blockchain Bitcoin, ele é composto basicamente pelo carimbo de tempo daquele bloco, pelo hash da transação anterior, por um número chamado nonce, que a gente vai dar uma olhadinha mais na frente, e pela raiz das transações que são colocadas nesse bloco, certo? As raízes das transações são colocadas nesse bloco, a raiz das transações são colocadas nesse bloco da seguinte forma. Um conjunto de transações, elas são selecionadas para fazerem parte de um determinado bloco e é utilizada uma estrutura de dados chamada árvore de Merkle, que concatena essas hashes e nos dá uma raiz de transações que é colocada no cabeçalho do bloco. Por que isso é feito? Isso é feito porque a blockchain, notadamente a Bitcoin, ele possui dois tipos de nós. Possui um nó que nós podemos chamar de light node, seria um nó em que os computadores que operam esse tipo de nó, eles possuem apenas os cabeçalhos das transações, eles processam apenas os cabeçalhos das transações, e nós temos os full nodes, que são os nós que possuem, além dos cabeçalhos das transações, possuem as transações de fato. Os full nodes, eles podem ser utilizados para fazer a mineração de novos blocos, enquanto que os light nodes, que não possuem um conjunto de nós, os conjuntos de transações, eles são utilizados para fazer, por exemplo, as verificações desses blocos, certo? Então, vamos ver como é que funciona numa blockchain convencional o caminho de uma transação. Então, inicialmente, você tem uma transação, você prepara essa transação, geralmente de envio de moeda de uma pessoa A para uma pessoa B. Você assina essa transação e envia essa transação para um nó, certo? Essa transação, uma vez que chega no nó, ela é enviada para um pool de transações, onde nós possuímos todas as transações que estão sendo criadas naquele momento. E aí, os nós que estão minerando, que estão montando os novos blocos, eles pegam transações desse pool de transações e montam um novo bloco. Uma vez que eles montam esse novo bloco, eles tentam inserir esse novo bloco em uma nova versão da cadeia. E daí a rede se adapta, decide se aquela nova cadeia, com aquele novo bloco inserido, será a cadeia corrente ou não. Uma coisa curiosa é como é que eles fazem para selecionar as transações que vão ser colocadas no novo nó que vai ser criado, certo? Eles fazem isso de forma independente, acessando esse pool de transações aqui. Geralmente eles fazem da seguinte forma, eles tentam selecionar as transações em que o emissor está disposto a pagar uma maior taxa de transação para a execução daquela sua transação. Então, os nós, eles dão prioridade para as transações de maior taxa, selecionam as transações com maior taxas de envio, montam o nó e tentam criar uma nova cadeia
para que essa seja a cadeia oficial, certo? Por isso que muita gente, quando tenta fazer transações, coloca uma taxa muito baixa e a sua transação demora muito para ser, de fato, confirmada. Isso acontece porque, uma vez que os nós dão prioridades às transações que possuem uma maior taxa de retorno de pagamento, essas transações com menor valor de taxa, elas demoram mais a entrar em novos blocos. Então, uma vez que são selecionados novos blocos, baseados no valor das transações, cada nó monta um novo bloco, minera um novo bloco, põe na cadeia e tenta fazer com que essa nova cadeia, com esse bloco adicional, seja agora a cadeia blockchain corrente, certo? Como é que é feito o processo de escolha, então, de qual nova cadeia vai ser a cadeia atual, uma vez que nós temos um conjunto de nós montando blocos, selecionando transações e montando blocos e dizendo para a rede, está aqui, essa é a minha nova cadeia, certo? Para que, de fato, uma nova cadeia seja escolhida com esse novo bloco, é necessário que o conjunto de nós que estão operando a rede entre em consenso e que 50%, dependendo do algoritmo, na verdade, de consenso, dependendo do algoritmo de consenso, que 50% mais um, por exemplo, dos nós entre em consenso e digam, não, de fato, esse aqui é a nova versão da nossa cadeia de blocos com esse novo nó que foi adicionado, certo? Então, o algoritmo de consenso serve justamente para isso dentro da blockchain, para determinar qual vai ser a nova versão da cadeia de blocos, certo? Então, essa blockchain ela é mantida por uma cadeia de pares, uma rede P2P, certo? Esses pares, todos eles possuem uma cópia completa da versão atual da cadeia de blocos, tá? E, eventualmente, um novo bloco surge nessa cadeia, indicado por algum dos nós que estão competindo para inserir novos blocos na cadeia. Uma vez que um novo bloco surge, a nova cadeia com o bloco adicional, ela é transmitida para os pares, certo? E esses pares têm a função de validar essa nova cadeia com o bloco adicional. Tá? Uma vez que a maioria dos pares valide a nova cadeia, a nova versão da cadeia com esse bloco adicional, dizemos que a rede entrou em consenso e aquela nova cadeia, com aquele bloco adicional, passa a ser a cadeia corrente, a blockchain corrente, certo? Esse consenso, ele se dá através de algoritmos de consenso, existe uma série deles, um dos mais famosos é justamente o algoritmo de consenso que é implementado na blockchain do Bitcoin e do Ethereum, que são as duas criptomoedas mais conhecidas na atualidade, certo? E no caso do Bitcoin e do Ethereum, o mecanismo, o algoritmo de consenso mais utilizado é o algoritmo que nós chamamos de Proof of Work, ou seja, prova de trabalho, certo? Então, uma vez que o consenso foi adquirido, 50% mais um dos nós realmente atestaram, verificaram que aquele novo bloco é um bloco válido e ele foi adicionado à cadeia, nós temos a nossa versão, certo? Mas como esse consenso ele é adquirido, certo? No caso do Bitcoin, da blockchain Bitcoin, ele é adquirido através de um algoritmo chamado prova de trabalho. A prova de trabalho funciona da seguinte forma. Os nós que estão tentando minerar estão tentando inserir novos blocos na cadeia, eles têm que resolver um problema, um desafio que, teoricamente, é computacionalmente muito difícil de se resolver. Enquanto que os nós que estão validando os novos blocos, eles têm que verificar se o desafio que foi resolvido pelo nó que criou aquele novo bloco é válido ou não. Então, o algoritmo de prova de trabalho, de Proof of Work, trabalha com a criação de novos blocos através da resolução de um problema que é computacionalmente muito difícil de resolver, mas que é facilmente possível verificar o resultado facilmente, certo? Então, todos os nós começam a competir, todos os nós que estão querendo inserir um novo bloco na cadeia, começam a competir tentando resolver esse problema. Então, o que é que eles fazem? Vão lá no pool de transações,
selecionam um conjunto de transações, criam a árvore de Merkle desse conjunto de transações, geram um hash raiz e montam o cabeçalho do seu novo bloco, certo? Calculam a raiz da árvore de Merkle, pega a informação do hash anterior, do bloco anterior que já está na blockchain e montam o cabeçalho. A partir daí, eles têm que adicionar a esse cabeçalho uma informação que nós vimos lá chamada nonce, que significa uma variável que pode ser manipulada pelo minerador para resolver um desafio. O que seria o desafio? O desafio seria encontrar um hash, um resumo criptográfico, onde os primeiros bits desse resumo criptográfico iniciam-se por zeros. E o final desse resumo criptográfico é concatenado ao próprio hash do bloco. Então, o objetivo dos mineradores seria estabelecer um algoritmo, uma prova de trabalho, de tal forma que eu preciso concatenar o hash do bloco mais uma quantidade um valor de nonce, que quando eu jogo no algoritmo de hash, ele me retorne um conjunto de zeros no início, mais um hash no fim, certo? Então, eles vão por força bruta, variando o valor de nonce, de tal forma que apareça uma quantidade X aqui de bits zeros no início do hash final que eles estão procurando. Esse valor tem que ser de quantos zeros? Depende. Um valor padrão seria de 40 bits. Então, o desafio seria, como eu vario esse nonce por força bruta, de tal forma que eu encontre um hash que no início dele eu tenha 40 bits, certo? Quanto maior o número de bits necessários para encontrar o hash com os valores zeros no início, maior é a dificuldade de resolver o desafio, certo? Quantos bits são pré-determinados pela rede blockchain, pela rede Bitcoin, por exemplo? Depende. Esse número de bits que compõe o desafio aqui, ele varia a cada novo bloco em função da taxa da velocidade com que o desafio está sendo resolvido. Então, o Bitcoin, por exemplo, tenta sempre manter a criação de novos blocos em uma média de tempo de 10 minutos. Se o algoritmo percebe, se a rede percebe que os blocos estão sendo encontrados, que o desafio está sendo resolvido pela rede em um tempo menor do que 10 minutos, ele aumenta o número de zeros aqui, deixando o desafio mais difícil, de tal sorte que faça com que o tempo de resolução do desafio tenda para 10 minutos. Se a rede percebe que o desafio está demorando muito e o tempo que um novo bloco ele é inserido na rede, ele demora mais de 10 minutos, ele reduz o número de zeros, tentando manter sempre a média de geração de uma nova versão da cadeia em 10 minutos. Então, essa é a prova de trabalho que todos os nós que estão competindo para gerar um novo bloco e adicionar a rede, eles realizam. Percebam, essa é uma prova de trabalho muito complexa que exige um grande poder computacional para ser resolvido. Por outro lado, uma vez que um nó vencedor consegue resolver o desafio e avisa, olá, para todos os nós da rede, eu acabei de resolver o desafio para esse nó, por favor, essa é a nova versão da cadeia de blocos com esse nó adicional. Então, uma vez que ele consegue resolver esse desafio, verificar a veracidade do desafio é muito simples. Simplesmente você tem o cabeçalho do novo bloco, você tem o resultado, você tem o valor do nonce, consegue calcular e, de fato, perceber que ele resolveu o desafio. Então, o processo de verificação, ele é trivial, certo? Então, o algoritmo de consenso baseado em prova de trabalho funciona dessa forma. Resumidamente, os nós que estão tentando adicionar um novo bloco à cadeia competem entre si, tentando resolver o desafio de encontrar um hash com um conjunto X de zeros no início da cadeia, certo? E uma vez que alguém consegue, ele insere esse bloco na nova cadeia e diz, a partir de agora, essa é a nova cadeia. E ele começa a transmitir essa nova cadeia na rede. Uma vez que 50% mais um dos nós que fazem parte da cadeia consegue verificar que o desafio que foi resolvido por aquele nó é de fato válido, essa nova cadeia passa a ser a nova cadeia corrente. E nós dizemos que para as transações que estão naquele bloco atual, nós temos uma confirmação. Então, se algum de vocês, por exemplo, já fez alguma transação de
em moeda, em criptomoeda, por exemplo, em Bitcoin, que utiliza prova de trabalho, e você percebeu que em algum momento a sua transação está pendente, sem confirmações, significa que ela provavelmente ainda está naquele pool de transações lá que não foram selecionadas pelos nós para poder adicionar na nova cadeia. Se em algum momento você verifica a sua transação e percebe que ela está com uma confirmação, significa que ela já foi selecionada, algum nó já selecionou essa transação no pool, já adicionou um novo bloco, já conseguiu resolver a prova de trabalho e já foi validado por mais de 50% mais um dos outros nós da rede e entrou na cadeia. Se você percebe que você já tem duas confirmações, quer dizer que já tem um novo bloco à frente do bloco em que sua transação está. E por aí vai. Por isso que nós dizemos que é interessante que você aguarde uma certa quantidade de confirmações para informar que a transação de fato entrou na blockchain, porque a qualquer momento, porque a cada número maior, quanto maior o número de confirmações, mais blocos já foram adicionados e mais segura é a possibilidade de a blockchain em que sua transação está inserida ser a blockchain válida em que toda a rede aceitou como a nova blockchain corrente, certo? Por isso que nós recomendamos, sistema de pagamento geralmente pede para esperar entre 6 e 10 confirmações para você aceitar como que de fato uma transação foi feita, que sua transação está em um bloco que está na cadeia correta, na cadeia que de fato é válida, certo? Então é assim que se dá a prova de trabalho, o consenso dentro de algumas implementações de blockchain, notadamente o Bitcoin e Ethereum. Qual o problema da prova de trabalho? Que ela é amplamente atacada dentro das comunidades, dentro dos grupos de pessoas que utilizam blockchain e criptomoedas. Se vocês perceberam, é necessário um alto poder computacional para tentar resolver o problema da prova de trabalho. De tal forma que você tem um elevado consumo de energia, um elevado grau de processamento para resolver isso. De fato, hoje em dia, a rede blockchain, ela consome algo equivalente a toda a energia que um pequeno país como a Noruega, por exemplo, consome, uma vez que as máquinas estão trabalhando o tempo todo, tentando resolver novos desafios para inserir novos blocos na rede. Então, esse tipo de algoritmo de consenso ele é bastante criticado devido à elevada quantidade de energia que é gasta para se manter a rede, manter o consenso na rede. De tal forma que existem muitas pesquisas, muitos trabalhos, outros tipos de blockchain que incorporam outras soluções de consenso, certo? Por exemplo, uma muito famosa é a Proof of Stake, que é implementada em algumas blockchains, também sendo implementada agora na Ethereum, possui outras criptomoedas, outras blockchains baseadas em criptomoedas que também utilizam Proof of Stake. E nós temos uma série de outros algoritmos de consenso, como Proof of the Stake, Proof of Authority, temos o DBFT, enfim, existe um conjunto, uma série de outros algoritmos de consenso que possuem suas qualidades, possuem seus defeitos e que estão sendo testados com o objetivo de tentar, em algum momento lá no futuro, substituir o Proof of Work devido ao alto consumo de energia, que é um fator realmente que impacta e que é temerário quando a gente fala no uso de blockchains com um algoritmo de consenso dessa natureza, certo? Bem, com isso a gente deu uma pincelada em relação ao conceito de blockchain. Trouxe aqui para vocês também falar um pouco sobre contratos inteligentes, que é outra tecnologia que está também bem associada à blockchain. Quando a gente conversa, surge sempre as perguntas sobre o que seriam contratos inteligentes, o que seriam, para que eles servem e qual seria a relação deles com o blockchain, certo? Então, contrato inteligente, eles são protocolos especiais, computacionais, auto-executáveis, podemos dizer que são programas de computadores que rodam em uma máquina virtual, que definem uma série de regras que, uma vez que os requisitos daquelas regras foram atendidas, uma determinada ação é executada, certo? A ideia é que esse conceito de contrato inteligente ele também não é recente, ele já vem desde 1997, uma das primeiras pessoas que falou sobre esse
conceito foi o Nick Szabo, apresentou esse conceito de contrato, que seria conceitualmente igual a um contrato normal, em que um conjunto de pessoas, conjunto de pares estabelece uma série de regras que todos têm que cumprir para que uma determinada ação aconteça, certo? Um conjunto de exigências. Então, a ideia do contrato inteligente é tentar automatizar justamente esses contratos convencionais que nós temos no dia a dia, quando esse processo de automatização couber, certo? Fazendo uma breve analogia entre um contrato tradicional. O contrato tradicional ele possui basicamente 3 dimensões. Ele possui a definição do contrato, que diz as regras, quais são as relações entre as partes naquele contrato, certo? Esse contrato ele também possui, geralmente, algum mecanismo de auditoria, alguém que valide o contrato, que audite esse contrato, e algum mecanismo de execução, ou seja, a legislação e os mecanismos de execução de julgamento tradicional, eles estão por trás do conceito de contrato e viabilizam a sua execução, garante que, de fato, o contrato seja seguido por todas as partes que assinaram tal contrato, certo? Então, isso aí seria mais ou menos a ideia de um contrato tradicional. E fazendo analogia para o contrato inteligente, para esse contrato digital, nós temos justamente as 3 dimensões também, onde, no ponto de vista de definição, nós sairíamos de um conjunto de regras em papel e passaríamos para um conjunto de regras programadas em software, certo? O processo de auditoria, que garante a imutabilidade daquele contrato, a invariabilidade dele, é feito em tempo real, e aí é onde entra a blockchain, já que você consegue ter uma estrutura de dados em que os dados que estão inseridos lá, nesse caso um contrato, ele é imutável, então esse processo de auditoria é dado pela própria estrutura da blockchain, e nós temos um processo de execução bem definido, que é dado por software, pelas regras definidas aqui, que é mantido pelo motor, pela máquina virtual da blockchain que implementa o conceito dos contratos, de tal forma que esses contratos podem ser executados de forma autônoma, uma vez que as regras que foram definidas aqui sejam alcançadas, as premissas que foram definidas aqui sejam alcançadas, certo? Então, esse seria um conceito de contrato inteligente. Seria uma forma de tentar mapear um contrato do mundo real, escrito em papel, auditado e garantido a execução por lei, no mundo digital, através de um serviço de software que permita a sua definição programaticamente, que garanta a imutabilidade desse contrato e garanta a sua execução autônoma, uma vez que todas as premissas do contrato foram alcançadas. Então, a imutabilidade do contrato, essa dimensão aqui relacionada à auditoria, ela é garantida quando nós associamos contratos a blockchains. Então, uma vez que blockchains, elas permitem o armazenamento de qualquer tipo de dado, dependendo da blockchain, nós podemos utilizar blockchains para garantir a imutabilidade do contrato. Daí a relação entre eles dois, certo? Então, a cadeia de blocos, que garante que os registros de dados que estão associados a elas são imutáveis, garante justamente a dimensão de imutabilidade do contrato. Além disso, existe uma infraestrutura que permite a execução desses contratos, uma vez que os requisitos, as premissas deles foram estabelecidos, certo? Isso é o que seria um exemplo, o que seria de fato um contrato inteligente, sendo mantido, executado através de uma infraestrutura de blockchain, tá? Então, aqui um exemplo de contrato, por exemplo, uma série de investidores tem a ideia para... Alguém tem uma ideia para um produto e uma série de investidores querem investir nesse produto, certo? Isso é um modelo bem parecido com o que acontece, por exemplo, no Kickstarter, que alguém lança uma ideia e precisa de financiamento, e lá no caso do Kickstarter, a plataforma, de fato, é quem trabalha como terceiro de confiança. O idealizador da ideia descreve a ideia, diz o orçamento, as pessoas que têm interesse que aquela ideia seja concretizada depositam dinheiro para o Kickstarter. O Kickstarter valida o processo de entrega do produto. Se de fato o produto for entregue de forma correta, aí o dinheiro é repassado para quem desenvolveu o produto. Se caso o produto não seja entregue, o dinheiro é devolvido para os investidores. Então nós temos aí, nesse processo, o cara da ideia e a relação entre investidor e o cara que tem a ideia. Quando nós trabalhamos com contratos inteligentes, a ideia é justamente remover esse terceiro de confiança.
O contrato, de fato, é quem faz essa gestão e garante que o dinheiro vai ser repassado para quem está entregando o produto apenas se as premissas do contrato forem estabelecidas e vice-versa, certo? Então, o contrato é quem remove esse terceiro de confiança e automatiza esse processo. Então, por exemplo, você tem uma série de investidores que querem investir em uma determinada ideia, cria-se um contrato para ela, esses investidores depositam o dinheiro nesse contrato inteligente, e uma vez que a ideia foi, as premissas do contrato foram de fato alcançadas, o dinheiro vai para o destino, e uma vez que todas as condições já foram atendidas, certo? Os contratos inteligentes trabalhados em cima do conceito de blockchain, eles possuem duas características básicas. Eles são imutáveis, uma vez que eles estão dentro das cadeias de blocos, e eles são distribuídos, uma vez que a rede blockchain é uma rede. Uma vez que ele é imutável, é garantido que as regras que foram definidas ali não podem ser modificadas, certo? E uma vez que ele é distribuído, todos os nós da rede, todos os interessados, atuam na mudança de estado daquele contrato, certo? De tal forma que, se uma determinada pessoa, todos os membros da rede, que vão atuar validando a execução daquele contrato, conseguem invalidar aquela transação ilegal, certo? Ou seja, o contrato só é executado de fato se a rede entrar em consenso que, de fato, aquela operação é uma operação legal em relação àquele determinado contrato. Daí a imutabilidade, a distribuição e a garantia de segurança dos contratos, certo? Eu trouxe aqui uma imagem bem bacana, porque é um exemplo, eu acho que é um dos primeiros contratos inteligentes nativos, mais antigos que já existiram, era, por exemplo, a máquina de vendas, em que, basicamente, ele tinha uma regra básica, você paga o valor do produto, seleciona o produto, e uma vez que a moeda foi inserida, ou a cédula, e o sensor detectou que é o valor correto, ele libera para você o produto que você comprou. Então, a máquina de vendas, talvez, é uma analogia bem bacana também para contratos inteligentes, certo? Plataformas que possuem contratos inteligentes existem várias. Uma das mais antigas e mais famosas é a plataforma Ethereum. Ela é uma plataforma baseada em blockchain que permite a criação e execução de contratos inteligentes. Como esses contratos inteligentes eles são criados dentro da plataforma Ethereum? Então, existem linguagens de programações específicas para a criação desses contratos inteligentes. Duas das mais conhecidas seriam a Serpent, que seria uma linguagem funcional um pouco parecida à sintaxe com Python. Nós temos também o Solidity, que é uma linguagem um pouco mais parecida com JavaScript, é mais amplamente utilizada para a construção de contratos inteligentes na blockchain Ethereum, mas nós temos uma série de outras linguagens. De vez em quando surge uma nova linguagem que permite a descrição de contratos inteligentes para serem executados na plataforma Ethereum, certo? Então, uma vez que a gente falou um pouco sobre contratos, vou falar um pouco agora sobre aplicações de blockchain, onde é que essas coisas estão sendo utilizadas, como é que nós estamos explorando o conceito de blockchain, contratos inteligentes, para desenvolver negócios, para aplicar no dia a dia em soluções de informática, certo? Eu acho que a aplicação mais conhecida por todos é a utilização de blockchains para uso em criptomoedas, que seriam moedas digitais, onde as pessoas podem intercambiar ativos digitalmente através de uma rede que é descentralizada e que garante a imutabilidade do registro, ou seja, a inviolabilidade das transações, certo? Então, existe uma série de moedas digitais baseadas em blockchains. Não quer dizer que todas as moedas digitais são baseadas em blockchains. Vocês podem ter, por exemplo, aqueles programas de pontos que certas companhias oferecem, a gente pode entender aquilo como um conceito de moeda digital. Nós temos moedas digitais em jogos e que possuem valor financeiro real agregado na maioria das vezes. Enfim, moedas digitais não são uma novidade. A sua implementação utilizando blockchain é que de fato em que você não tem um terceiro de confiança, em que indivíduos que não confiam nos outros podem transacionar sem problema, uma vez que a rede garante a segurança das transações, certo?
Então, moedas digitais, elas são justamente quantidades específicas de recursos digitais que você controla e pode enviar para outra pessoa, certo? O uso de blockchain justamente viabiliza o uso dessas moedas por um grupo de pessoas que, a priori, não confiam umas nas outras, certo? Basicamente, existem dois tipos de moedas digitais que são construídas através da tecnologia de blockchains. Nós temos as moedas que nós chamamos de intrínsecas ou nativas e nós temos as moedas lastreadas, também são chamadas de tokens, certo? Então, as moedas intrínsecas, elas são os recursos computacionais que são criados para uma determinada finalidade, por exemplo, no caso do Bitcoin, do Ethereum para registro de transações. E essas moedas, elas estão de fato no core, no núcleo da implementação da blockchain. Elas estão associadas diretamente ao conceito da própria blockchain. Elas não podem ser desassociadas da blockchain que as gerenciam. Por exemplo, no caso da blockchain Bitcoin, a moeda associada a ela para as transações é o Bitcoin, que possui a sigla BTC. No caso da blockchain Ethereum, por exemplo, a moeda que é transacionada e que está intimamente relacionada à blockchain Ethereum é o Ether, certo? Então, na blockchain Bitcoin você transaciona Bitcoins e na blockchain Ethereum você transaciona Ethers, certo? Existem também moedas que são lastreadas, não estão intimamente relacionadas à própria implementação da blockchain, mas estão lastreadas e utilizam essa tecnologia para viabilizar o processo de criação e distribuição dessas moedas, certo? Essas moedas lastreadas, elas geralmente são emitidas por alguém e estão atreladas a um ativo subjacente. Por exemplo, eu posso lançar um token baseado em um contrato inteligente na blockchain Ethereum e esse token ele está lastreado a um conjunto de Ethereums que eu tenho depositados em uma carteira específica. Ou, por exemplo, eu posso lastreá-lo a algum bem do mundo real, por exemplo, a um imóvel, a um produto que eu estou desenvolvendo. Enfim, eu tenho alguma entidade que possui algum valor e eu associo as moedas lastreadas ao valor daquele objeto, daquela entidade, daquela coisa, daquele negócio que eu tenho. Certo? Moedas lastreadas, elas são gerenciadas em blockchains adjacentes a elas, em que elas são implantadas, de tal forma que suas transações são registradas em blockchains específicas. Por exemplo, a blockchain Ethereum, ela permite a definição e o registro de transações de moedas utilizando contratos inteligentes. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, por exemplo, um contrato inteligente de uma moeda exemplo, bem simples. Percebam que aqui foi utilizada a linguagem Solidity, não vou entrar em detalhes, mas basicamente esse contrato define uma moeda lastreada, um token, que nós batizamos aqui de fato de token apenas, certo? E esse token possui as operações de transferir, certo, moedas para outros endereços e também a função de acessar o saldo de moedas daquele tipo, daquele token, em função de um endereço específico, que seria a sua carteira, certo? Então, aqui seria um exemplo básico de como construir um contrato inteligente que, uma vez executado na blockchain Ethereum, por exemplo, poderia simular a criação de um novo tipo de token, uma moeda lastreada, que você poderia utilizar para associar a um determinado bem que possui um determinado valor, certo? Para fazer transações com outras pessoas. Aqui é um contrato bem simples, uma série de regras estão omitidas, questões de segurança, existem tokens que já são lançados com um valor específico, possuem um montante específico de tokens que vão ser distribuídos, os tokens que não forem eventualmente distribuídos são queimados, são destruídos, mantendo um valor fixo, certo? Cada tipo de moeda lastreada que está associada a um determinado contrato possui suas regras específicas. E daí, uma vez que nós temos o conceito de token e de moedas lastreadas, uma moeda digital ela pode representar qualquer ativo. Por exemplo, existem trabalhos, existem
empreendimentos, ideias, projetos em que uma moeda digital ela pode representar, por exemplo, uma hora de produção de energia solar, ela pode ser lastreada em relação a uma moeda do mundo real, como o dólar, o euro. Ela pode ser, por exemplo, uma promessa de um produto ou um financiamento, um download futuro de uma música, um ticket para um evento, um programa de pontos, enfim, qualquer coisa que você consiga trabalhar no conceito de monetização, de financiamento, de transação financeira, certo? Qualquer coisa que você consiga, qualquer ativo que você consiga associar a um ativo financeiro, você consegue modelá-lo através de moedas digitais. Enfim, através desse mecanismo, empresas podem explorar o seu uso, por exemplo, para programas de fidelização, campanhas de marketing, processo de monetização no lançamento de novas moedas, os famosos ICOs, mecanismos de promoção para aquisição de novos produtos, interoperação entre conjuntos de empresas, associações, cooperativas, enfim, para qualquer tipo de negócio que envolva, que permita a transação de tokens para viabilizar aquele negócio. Certo? Mas blockchain também ele não só é utilizado do ponto de vista de uso financeiro, certo? Existem várias aplicações que nós chamamos de aplicações não financeiras que podem ser construídas utilizando o conceito de blockchains e de livros razões distribuídos, certo? Eu trouxe aqui, só a título de exemplo, essa reportagem aqui da Forbes, que fala justamente, eu não sei se vocês conhecem, uma série bem bacana, chamada Silicon Valley, em que lá os protagonistas da série justamente entregam uma solução de nova internet descentralizada que possui exatamente o mesmo conceito da blockchain. Aí seria, por exemplo, o uso não financeiro de blockchain. Eu trouxe o exemplo porque ele é curioso, uma vez que seria uma produção fictícia, apresentando uma aplicação real não financeira do conceito de blockchain. Nos próximos slides, eu vou falar um pouco de aplicações. Vocês vão ver uns QR Codes desse aqui. Eu coloquei para facilitar, caso vocês queiram acessar o link sem ter que digitá-lo aí no navegador de vocês, enquanto eu estou fazendo a apresentação, certo? Um exemplo de uso não financeiro de blockchains, de emprego de blockchain, seria na área de supply chains, rastreabilidade de cadeias de produtos, certo? Então, qualquer empresa que trabalhe com entregas de produtos, em que ele precise rastrear toda a cadeia de entrega daquele produto, você pode utilizar blockchain para a rastreabilidade desses produtos. A Walmart, ele vem com um projeto piloto nesse sentido aí, de fazer o rastreamento de todos os produtos que eles colocam no mercado, mostrando desde o ponto em que ele é criado, colhido, empacotado, processado, até o momento que ele chega no mercado e vai para a casa do consumidor, certo? Então, eles têm um projeto de rastreabilidade, um projeto de supply chain, de cadeias de produtos, utilizando blockchain. Tá? Outra área que blockchain também está sendo muito bem empregada é na área de economias compartilhadas, onde pessoas lidam diretamente com pessoas, por exemplo, em soluções como Uber, Airbnb, certo? São economias compartilhadas. Blockchain tem forte aplicação nesse caso aí, porque uma vez que você não tem um terceiro de confiança, você pode fazer com que pessoas possam interagir entre elas através dessa plataforma. Um exemplo bem bacana é esse aqui, o Brooklyn Microgrid, que é uma empresa que trabalha com energia solar compartilhada. A infraestrutura deles, a solução deles é baseada em blockchain. Então, você tem pessoas que produzem energia solar e tem pessoas que gostariam de consumir essa energia limpa. Então, os produtores, eles inserem a energia limpa na rede e os consumidores, eles podem utilizar essa energia que é colocada na rede para reduzir, podem consumir essa energia em suas residências. E todo o processo de intercambiamento entre quem produz essa energia e quem consome essa energia na plataforma da Brooklyn Microgrid, ela é feita através do uso de blockchain, certo? Aqui no Brasil também nós temos uma solução parecida, esse pessoal aqui da Cosol, que criou um consórcio de energia
de energias renováveis também. Aqui no Brasil, eles trabalham da seguinte forma: eles têm os produtores de energia, que desejam ter fazendas de energia solar, usinas de energia solar. Eles têm também os consumidores, que desejam consumir essa energia, reduzir a conta de luz das suas casas através da compra de créditos de energia solar. E tem as empresas montadoras, né, das usinas. Então, eles possuem uma plataforma de marketplace em que eles engajam tanto o consumidor, quanto o produtor de energia, quanto as empresas que possuem a expertise para montar as plataformas, as usinas nas fazendas dos produtores. Eles também utilizam blockchain nesse marketplace deles para viabilizar a interação entre esses três dimensões, de produtores, consumidores e o pessoal especializado em montar essas infraestruturas de usinas, certo? Mas, nesse caso, um exemplo brasileiro de economia compartilhada de energia renovável. Blockchain também é empregado no setor de direitos autorais, uma vez que ela possui a característica de prova de existência de uma determinada informação, nada mais óbvio do que, uma vez que eu quero garantir que eu fiz um determinado trabalho, um determinado texto, antes de qualquer outra pessoa, o ideal seria, uma vez que eu construí esse texto, essa informação, eu publicá-lo em uma rede que garanta a prova de existência em relação ao tempo em que eu fiz o registro lá e também que garanta que aquele texto ele não foi modificado uma vez que ele foi postado lá. Então, por exemplo, esse site aqui, o Poet, ele é um site que permite que você construa conteúdos e inclua esses conteúdos, faça o registro desses conteúdos dentro da blockchain de tal forma que garanta a prova de existência que foi você que, de fato, tem os direitos autorais sobre aquele determinado conteúdo. Outro tipo de plataforma semelhante à Poet é a Publica também, que faz também o mesmo tipo de trabalho, permite a publicação de textos, publicação de material por autores em blockchain e atua nessa área de direitos autorais também. Nós temos algo parecido também para a música, como o Mycelia for Music, que permite também a produção e registro de obras musicais e a comercialização dessas obras, utilizando também a tecnologia blockchain como base para garantir a autoria e a imutabilidade dessas obras que foram construídas. Claramente, nós temos uma série de serviços financeiros também, como é o caso do Paycase, que permite a transação, por exemplo, de ativos financeiros entre pessoas em países diferentes, certo? Essa daqui é uma das aplicações mais clássicas para a blockchain, já que ela está intimamente relacionada a moedas digitais também. Um caso bem bacana, brasileiro também, nós temos essa daqui, a Pague com Bitcoin, que permite, por exemplo, que você pague boletos e recarregue o celular utilizando Bitcoins. Então, se você tem criptomoedas Bitcoins, você pode vir aqui nesse site, passar o código de barra, o seu boleto é pago e você faz o pagamento para a empresa através de criptomoeda, que seria também uma plataforma em que um sistema de pagamento em que blockchain é utilizado. Também, blockchain também é muito utilizado para a identidade digital, dadas as suas características de imutabilidade, distribuição dos dados e prova de existência. Então, também existem várias iniciativas em que utilizam blockchain para associar uma identidade digital a um determinado indivíduo. Uma ação interessante nesse sentido é o Self-Key, vocês podem acessar aqui através do selfkey.org, que ele justamente provê serviços de identidade digital baseados em blockchain. No setor público, nós também temos algumas aplicações. Aqui, por exemplo, no setor público canadense, o governo possui uma aplicação chamada CarbonX, que utiliza blockchain para oferecer uma plataforma em que as pessoas podem fazer a transação de crédito de carbono, entidades que fazem a geração de crédito de carbono e entidades que emitem CO2 e precisam de crédito de carbono para receber carimbo de entidades que realmente se preocupam com o meio ambiente, podem utilizar essa plataforma do governo canadense baseada em blockchain para fazer a troca de crédito de carbono,
o intercambiamento de crédito de carbono na plataforma. No governo brasileiro, nós temos o BNDES com a iniciativa chamada BNDES Token, que é uma moeda lastreada no BNDES. A ideia desse BNDES Token é justamente permitir a rastreabilidade do dinheiro que é descentralizado do BNDES para as aplicações que eles fazem com seus clientes, de tal forma a permitir a seguir o caminho desse dinheiro até o ponto em que ele é gasto de fato. Então, o BNDES possui a iniciativa de uma plataforma baseada em blockchain que implementa o BNDES Token para esse processo de auditoria dos gastos dele. Vale também dar uma pesquisada. Existem outras aplicações brasileiras também. O CPQD tem trabalhado forte em pesquisa nessa área, na parte de supply chain, na parte de mercado livre de energia. Tem várias outras aplicações sendo estudadas e construídas, certo? Existem também blockchains nacionais, uma que eu achei bem interessante e trouxe aqui para vocês darem uma olhada, é a Hardware Network. Vocês podem acessar ela através dessa URL ou do QR Code. Essa é uma blockchain nacional, construída pelo pessoal aqui, por brasileiros, encabeçada pelo Instituto de Tecnologia Social do Rio de Janeiro, pessoal de lá, com outros parceiros. Ela é uma blockchain que está sendo lançada agora, está na fase de teste, vocês já podem acessar a testnet, e é uma solução nacional também, uma blockchain nacional. Certo? E, por fim, nós também trabalhamos aqui na UFPB e na UFESA, na Universidade Federal da Paraíba e na Federal do Semiárido, no Rio Grande do Norte, um serviço de registro, autenticação e documentos e preservação de documentos digitais baseados em blockchain. Então, documentos natos digitais que são emitidos para portadores, eles são assinados digitalmente, registrados em blockchain para garantir também a prova de existência desses documentos e podem ser autenticados de forma descentralizada uma vez que eles foram emitidos, certo? Então, esse processo também é feito, é uma aplicação também de blockchain que nós trabalhamos aqui. Enfim, existe uma série de outras aplicações na área de licenças de software, ativos para aluguéis, sistemas de voo, aportes de seguros, e dentre outras aplicações. Eu acho que, com isso, eu consegui mostrar um pouco do conjunto de aplicações em que blockchain podem ser utilizadas. Aqui estão alguns dos meus contatos, caso vocês queiram mandar informações, tirar outras dúvidas que eventualmente não possam ter sido cobertas aqui. E eu acho que acredito agora nós vamos abrir para algumas perguntas. Vocês podem enviar as perguntas de vocês. E ainda temos, agradeço a vocês todos pela participação e estou disponível através do e-mail para demais perguntas, questionamentos, parcerias. Podem ficar à vontade e até a próxima para vocês.